eu vou conversar com o presidente Carlos Luiz Martins, por favor. Rapaz, muito bem. Presidente, há quanto tempo você está na presidência da Varig? Não vou falar no resto das atividades, presidência. Efetivamente, desde agosto do ano passado, 2003. Pegou um trabalho difícil, né? Árduo. Né? A situação, nós atravessamos uma das grandes crises, não só na Varig como na aviação mundial, mas trabalhando a vida inteira na Varig e contando com o apoio dos funcionários que entenderam a crise e se aglutinaram em torno da companhia para enfrentar essa crise. Eu digo que o trabalho não foi fácil, mas foi bastante amenizado. Sim. Tanto é que nós tivemos uma recuperação razoável desde o ano passado. Você sabe que, porque a Varig, aliás, o Caetano Veloso já comentou isso, a gente sabe que a Varig é uma grande embaixada do Brasil no mundo inteiro, né? Quer dizer, quando se fala Varig, se associa imediatamente a Brasil, né? E em matéria de aviação, vice-versa, né? Antes de ser presidente da Varig, quais foram as funções que você exerceu dentro da empresa? Basicamente, na Varig, eu fui tripulante durante muitos anos, eu fui engenheiro de voo, depois eu fui piloto. E administrativamente eu trabalhei muito tempo na área de operações, fui assistente do diretor, fui piloto-chefe, fui diretor de operações. E no âmbito da fundação, fui curador da fundação, que é o grupo que controla ou gere a Fundação Rubem Berto, controladora da Varig. Sim. E mais ou menos desde 1983 eu trabalho paralelamente ao voo na administração. Você sabe o que a gente sente isso, Carlos, porque eu viajo muito, né? Na convivência, com o papo dos comissários de bordo, das comissárias de bordo, a gente sente quando eles confiam na presidência e quando eles não se envolvem, tá? Não falam nada, ou alguns dizem assim, não, a coisa está difícil, não sei o quê. Com você, as pessoas só têm elogios. Você acha que se deve ao fato de você ser totalmente do ramo, entre aspas, deles, ou seja, você foi piloto? Quantos anos você foi piloto? Desde 1970 até 2003, portanto, 33 anos. Eu não sei, isso pode ser um fator contribuinte, pelo fato de eu ter sido tripulante, mais ou menos ter vivido no universo deles. Você começou como tripulante? Na Varig, sim, eu fui da manutenção da Cruzeiro do Sul antes. Mas tripulante como? Comissário de bordo? Não, mecânico de voo, engenheiro de voo e piloto, né? Você começou pilotando que avião? Eu comecei no Eletra, depois do Eletra fui para o 737, depois do 737 como piloto fui para o Airbus, depois voltei para o Eletra e voei nos últimos 12 anos o MD-11. Desde o MD-11, que ele chegou. Que é uma maravilha de avião. Eu adoro, só as poltronas que deixam um pouco a desejar para gordo. Não, sabe o que? Eu vou te falar. É que o avião, né, devido ao seu formato, né, que ele vai afinando na frente. Então, se eu pegar a primeira cadeira, a primeira fila, a poltrona, ela é 3 centímetros menor do que a fila 2. E eu falo isso, o pessoal morre de rir quando eu chego. Eu digo, não, eu pego aqui porque ali tem 3 centímetros a menos. Aí vão medir, e é mesmo, né? Por causa do formato do avião. Agora, o Eletra era um avião extraordinário, não é verdade? Né? Foi um dos aviões que eu mais fiquei gratificado em ter voado. Realmente ele representou na história do país um papel importantíssimo, porque foi quem criou praticamente a ponte aérea do jeito que nós conhecemos hoje. Não, aquilo na ponte, e era uma diversão, porque tinha aquele barzinho lá. Lounge, o famoso lounge. Lounge, lá no fundo. Eu adorava. E era um avião de uma confiabilidade absoluta, né? Um quadrimotor, para esse trecho, era até um exagero, né?
Ele era um avião muito confiável e tem muita gente que sente falta daquele barulho da trepidação. São Paulo e o Rio não ficaram os mesmos sem os Eletras. É verdade. E graças a Deus também não ficaram os mesmos sem, por exemplo, aquele que tinha o nome de japonês só para disfarçar, o Samurai, como é que era? O Samurai, o YS-11. O YS-11, que aviãozinho lento, meu Deus do céu. Era um avião ainda de carregar pela boca, né? Na Cruzeiro, eu cheguei a cuidar dele na manutenção da Cruzeiro. Qual foi, você ainda lembra do seu primeiro voo como comandante? Lembro, e foi até curioso, porque foi um Rio-São Paulo no Eletra, porque eu saí comandante no Eletra, e justamente no primeiro voo, quando eu vinha de São Paulo, na segunda etapa do voo, saí do Rio, fui a São Paulo. Na volta para São Paulo, o Santos Dumont estava fechado. E eu dizia assim, puxa, logo no primeiro, como é que vai ser a minha carreira de piloto? Tivemos que ficar esperando na área de Santa Cruz. O Rio de Janeiro estava com nevoeiro. Eu digo, não vou pousar no meu primeiro voo na alternativa, porque aí você tem um tempo limite que você pode ficar esperando, né? Mas graças a Deus, na metade desse tempo limite, o Santos Dumont abriu e aí eu tive certeza que a minha carreira de piloto podia ter alguns precalços, mas no final ia ser bem sucedida. Também a família toda ali embaixo do Santos Dumont torcendo, alguns soprando para afastar o nevoeiro. Mas é muito importante, por exemplo, a comunicação do comandante com os passageiros, a maneira de se comunicar? Eu diria até que não é nem muito importante, é essencial. Primeiro que você transmite o clima de tranquilidade e o passageiro já está ansioso pelo voo, é natural que ele queira ter o maior volume de informações possível, até para ele saber, porque aquela parede da cabine, até para nós tripulantes, quando voamos de passageiro, aquilo é de uma frieza enorme, porque você não sabe o que está acontecendo lá na frente, e nós incentivamos nossos pilotos a manter um diálogo, que é o tal do speech, né? Você sabe que uma vez eu estava indo para Porto Alegre, não me lembro nem qual era nem a empresa, nem qual era o avião, mas de repente o comandante falou só assim: estamos voltando para o aeroporto de Cumbica. Não falou mais nada. Ficou todo mundo assim, apavorado, né? Aí vinha vindo a comissária com o carrinho, eu falei para ela, e aí, é grave? Ela fez assim para mim. E não era nada. Aí eu pedi licença para ir até a cabine e falei, o comandante, o que está vendo? Ele falou, nada, aqui a luzinha do freio ABS, como é o anti-skid. O ABS. ABS. Eu não sei se é o freio ABS que não está legal ou se é só um mau contato da luzinha. Como a pista lá em Porto Alegre é mais curta, eu vou voltar, porque estava chovendo muito. Eu não quero me arriscar a fazer um pouso com chuva numa pista mais curta, então eu vou voltar para verificar se é o ABS ou se é só a luzinha. Eu falei, e você não podia ter dito isso? Aí ele falou, mas eu disse. Eu falei, para nós lá atrás, não. Eu abri a porta, estava todo mundo assim. Aí ele explicou, né? Aí a gente ouviu que parecia uma coisa em uníssono, assim. O resultado estava realmente um temporal, era só a luzinha, um contatozinho, né? A gente voltou e tudo isso bem. Na doutrina operacional da Varig sempre foi uma coisa muito importante, nós deixarmos a critério do comandante essas decisões operacionais, que só ele pode julgar a gravidade ou não de voltar. Tem algumas histórias pitorescas, vamos dizer, numa companhia grande desse jeito, com a história que ela tem, sempre tem uma história cômica ou outra. Uma vez em Nova York, o avião teve que interromper uma decolagem por uma dessas luzinhas que não é conveniente arriscar. E aí voltou para a estação de passageiro para que a manutenção regulasse a luz. Aí o comandante, cioso da comunicação com os passageiros, olha, já houve uma ação de manutenção e eu queria informar para vocês que nós vamos fazer nova tentativa. E com isso, alguns passageiros não quiseram fazer a nova. Então é muito importante que a linguagem seja uma linguagem esclarecedora, mas ao mesmo tempo tranquilizadora. Mas isso são... Vamos ver se dessa vez vai. Qual foi o percurso ou o voo, onde é que você voou, que era a área mais arriscada de voo? Durante um período, eu pedi licença na Varig e fui voar na Ásia, até para ver como é que uma companhia asiática funcionava, e foi justamente durante o período da crise asiática eu tive a oportunidade de voar numa companhia asiática. E o aeroporto que nós mais
pousávamos era Anchorage, no Alasca, e a hora que nós passávamos por Anchorage era 3h30 da manhã. Você imagina 3h30 da manhã no inverno em Anchorage, no Alasca? Então ali talvez fosse a ocasião onde você perguntava, diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas graças a Deus foi tudo bem, foi uma experiência interessantíssima, ver uma nova cultura, novos locais, a meteorologia, por exemplo, tinha na época dos furacões ali, que eles na área da Samoa, Filipinas, ali é que se forma o berço dos furacões do Pacífico. Tinha a viagem que você atravessava 3 furacões. Que beleza, era... isso, que bom. Pelo menos era interessante. Piloto adora. Interessante, mas foi uma época, eu diria, interessante. Sabe o que eu acho curioso? É que, por exemplo, todos os comandos, né, todos os checklists, né? Take-off checklist, after take-off checklist, é tudo em inglês, né? Isso. Oil pressure, fine, flaps, 15, flap, 15, né? Exatamente. Se dá algum problema, porra, desliga aquele botão, caceta, não tá vendo que foi ali? É mais ou menos já isso. Acaba de falar inglês na hora. Você reverte para a língua pátria. Mas eu queria dizer, Charles, nada foi tão emocionante quanto ocupar a cadeira da presidência da Varig nessa época de crise, com todos tanto a crise mundial e a imobilidade inicial do nosso governo, e você tendo que enfrentar todas as dificuldades depois de 2001, porque é um sobressalto cada dia administrativamente. Graças a Deus, na parte operacional é uma parte que não me dá problemas e nem sobressaltos, mas a administrativa e financeira, eu confesso que são piores do que os furacões. Não, isso eu posso imaginar. Agora, por exemplo, eu sei que a manutenção da Varig é elogiada no mundo inteiro, né? Quer dizer, é uma coisa que não se abre mão. O nosso parque de manutenção é a maior instalação de manutenção abaixo do Equador, né? E nós temos uma chancela de todo o mercado de aviação de excelência, e temos aqui no Rio uma base principal, em Porto Alegre uma base quase do mesmo tamanho. Só que no Rio são 140 mil metros quadrados, e em Porto Alegre são 120 mil metros quadrados, onde nós temos hangares, aqui no Rio, dá hangar para você botar 3 jumbos, né? Nossa. E com todas as oficinas envolvidas, no reparo de avião nós podemos fazer qualquer reparo, tanto em avião grande, tanto é que fomos escolhidos agora por uma empresa israelense que detém a modificação de 767 em cargueiro, em contratos de mais de 250 milhões de dólares para transformar a 767 de passageiro em cargueiro, né? Que é uma modificação estrutural extensa, e a Varig foi escolhida entre as concorrentes mundiais como a executora desse projeto. Para nós é motivo de orgulho. O Carlos, é Carlos Luiz? Como é que chamam você? Carlos Luiz, Carlos? Depende, o meu nome artístico na Varig é Luiz Martins, mas o nome familiar é Carlos Luiz. E o nome artístico Luiz Martins. Ainda tem vários pilotos em atividade que foram teus companheiros de voo, né? Como é que fica o relacionamento com esse pessoal? O relacionamento é ameno. Primeiro que nós ainda temos a mesma linguagem, passamos pelas mesmas aflições, passamos pelas mesmas dificuldades e sonhos, anseios. E todo mundo me pergunta, é uma pergunta curiosa, o que você mais sente, porque em função das funções administrativas eu tive que deixar de voar. E todo mundo pergunta o que eu realmente sinto falta, né? E a resposta para mim só veio depois de algum tempo de deixar de voar, que eu sinto falta do céu, que o céu é completamente diferente, tem muito mais estrelas, você vê estrela cadente todo voo, nasceres e pôres do sol fantásticos, né? E isso é engraçado, que você parece que está preso a uma vida terráquea. E a coisa que mais me afetou foi o céu que te acompanhava em todas as viagens durante a noite inteira, né? Com aquelas estrelas. Tudo E graças a Deus, em terra, nós aqui tivemos um período onde só mandavam 4 estrelas. Agora estamos liberados, graças a Deus. Como é que fica a questão de fusão da Varig, TAM? Como é que está isso que está, como é que se diz, não está muito claro para o passageiro que viaja? O que houve é o seguinte: no auge da crise da Varig foi feita uma proposta ao governo da fusão das 2 maiores companhias para se regular o excesso de oferta que existia no mercado. Mas depois dos estudos e das negociações iniciais, se viu que as diferenças culturais são muito grandes. Todas as companhias operam dentro de limites de segurança, etc., mas culturalmente, quer dizer, os pilares onde as companhias foram construídas foram diferentes, né? A Varig tem uma
tem um passado, uma história, uma experiência diferente da TAM, que começou bem mais tarde, como regional, evoluiu para regular. E aí seria muito difícil você operacionalizar essa fusão societária. Mas, em prol do passageiro e em prol de você oferecer um serviço, por exemplo, eu vejo que algumas pessoas falam em que o usuário foi prejudicado, eu acho que não, porque ao invés dele ter duas companhias voando no mesmo horário, e nos horários nobres eles distribuíram em várias localidades os voos e tiveram mais opções. Mais opção. E as tarifas absolutamente não aumentaram. Então o usuário ganhou. Tem uma ou outra reclamação, como qualquer outra atividade. Mas hoje em dia nós estamos compartilhando no mercado doméstico as operações. Está sendo estudada a criação de uma empresa gestora para gerir as operações da companhia, mais independente. Certo. Mas a fusão, por enquanto, no horizonte visível, eu acho ainda muito difícil. O que mais encarece a passagem, os voos, né? Se fala muito que a aviação no Brasil é muito alta. Tem a ver com impostos, por exemplo? Isso você tocou talvez no ponto mais nevrálgico da atividade. A diferença tributária é um absurdo em nosso país, só para você ter uma ideia. O bilhete da passagem, comparando com as companhias internacionais, que é o nosso maior concorrente, nós temos 60% das nossas operações no mercado internacional. Nos Estados Unidos, eles tributam o bilhete em torno de 7,5%. Na Europa, 16%. E aqui, 34,88% de tributos em cima da passagem. E ainda falam em competição, que a empresa brasileira tem que ser competitiva. Eu acho que a Varig foi uma heróica sobrevivente de ter convivido com essas diferenças a sua vida inteira e está em pé. Quer dizer, daí é que vem a origem do passivo da Varig, que teve que enfrentar essa diferença. Para você ter uma ideia, se reunir todas as companhias da IATA. Durante a vida da IATA, a taxa de lucratividade dela, de retorno do investimento, média, nos últimos 50 anos, foi 1%. Então, o negócio de aviação, ele tem mão de obra intensiva, capital intensivo, mão de obra especializada e baixíssimo retorno. Sua margem de segurança, a sua margem de manobra é muito estreita. E se você ainda tem diferenças dessa, por exemplo, o nosso combustível custava mais caro do que as estrangeiras, que abasteciam do mesmo caminhão-tanque. Elas pagavam 6,7% a menos. Como é que você vai manter uma concorrência e, além delas terem peças, aviões, seguro e capital de giro, a preços muito inferiores aos nossos? Então, quando se fala hoje em dia da Varig, e eu vejo muita gente falar em má gestão, e aí eu não estou falando só da minha gestão, das minhas anteriores, eles foram verdadeiros heróis em enfrentar essas diferenças e essas dificuldades todas. Quer dizer, eu podia citar um exemplo aqui, na época da lei da informática, nós não podíamos importar nem equipamento, nem programas de informática, e as estrangeiras que voavam para cá traziam seus próprios equipamentos e ofereciam a agentes de viagem equipamentos de última geração. A Varig teve que criar uma fábrica de computadores, desenvolver seus próprios programas para enfrentar as estrangeiras. Olha só, eu conversei aqui com o presidente da Varig, Carlos Luiz Martins, ou Carlinhos para a mamãe. Não, a mamãe me chama de bonitão. Está coberta de razão. Obrigado pela tua presença, daqui a pouco a gente volta.